Crianças precisam ser crianças. Isso pode parecer bastante óbvio, mas para alguns adultos que veem nas crianças uma forma de lucrar, elas precisam crescer mais rápido do que deveriam. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre adultização. A gente vai falar sobre o vídeo do Felca que tá todo mundo falando sobre, a gente vai falar do Ítalo Santos, a gente vai falar sobre pessoas que estão falando sobre esse tipo de problema há muito mais tempo do que o Felca. A gente vai falar também sobre a hipocrisia de quem se mostra defensor das crianças e nem sempre é, e no caso aqui eu tô falando da direita. Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes de eu dar seguimento para o vídeo em questão, eu quero te pedir para que você ajude a transmissão a continuar funcionando. Você pode fazer isso tanto se tornando membro daqui do canal, quanto também ajudando no Apoia-se, cujo link é apoia.se/transifemissão. Tá aparecendo aqui embaixo e também tá na caixa de descrição. Dessas formas você consegue contribuir financeiramente, mensalmente para o canal e ajuda esse projeto a funcionar por muito mais tempo. Enfim, agora que eu já fiz a minha mendicância básica, podemos dar seguimento para o vídeo que foi o que fez você clicar aqui. Se você não sabe o que está acontecendo, o Felca lançou uma bomba na internet. Essa bomba é um vídeo que ele fez sobre adultização, que já está com mais de 30 milhões de views aqui no YouTube. Felca é um youtuber, né, que ele já está há alguns anos fazendo um trabalho aqui na plataforma e que ele ganhou bastante notoriedade há uns anos atrás, quando ele fez um vídeo sobre a base da Virgínia Fonseca. O Felca, geralmente, ele faz vídeos de humor. Ele é uma pessoa muito bem humorada, com um time cômico muito bom. E esse vídeo que ele fez sobre a base da Virgínia viralizou de uma forma bizarra, quando, inclusive, o assunto sobre a base da Virgínia já tinha, já tinha dado uma mornada. Mas o vídeo é tão surreal que todo mundo quis ver. Enfim, o Felca, ele tem um alcance muito grande. Desde esse momento da base da Virgínia, os seus vídeos sempre batem números muito incríveis aqui na plataforma. E o Felca, ele de vez em quando decide falar sério. Ele falou bastante sério quando ele fez um vídeo sobre a questão das bets, por exemplo, né? Que ele falou sobre a problemática das bets e falou sobre a Virgínia mais uma vez, né? E tudo mais, e trouxe luz a esse problema, que fez com que muitas discussões avançassem mais ainda. Ele não foi o primeiro a falar do problema das bets. Muitos outros estavam falando dos problemas das bets há bem mais tempo do que o Felca. Mas quando ele falou, isso trouxe um holofote muito maior em cima da questão, o que culminou inclusive naquela CPI das bets que aconteceu no Senado. Enfim, com isso a gente já pode perceber o alcance que o Felca tem. E ele resolveu falar sério mais uma vez e ele lançou essa bomba sobre adultização. O vídeo do Felca não foi o primeiro sobre esse tema, nem foi o primeiro mostrando uma pessoa específica, que é o Ítalo Santos, que é extremamente problemático nesse quesito. Ele não foi o pioneiro, mas o vídeo do Felca teve um alcance que nenhum outro teve. Como eu disse, foram mais de 30 milhões de views até agora. Quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que já tenha subido mais ainda. O que teve de diferente no vídeo do Felca, para além do seu alcance, é que ele começou o vídeo de uma forma um pouquinho mais leve, mostrando um tipo de adultização que era de crianças se comportando como adultos e falando coisas que elas não têm o menor entendimento, como, por exemplo, crianças sendo coaches financeiras, pelo amor de Deus. E depois ele vai escalonando essa adultização até chegar no ponto de sexualização de crianças, né? Que é um tipo de coisa que conversa diretamente com predadores que estejam na internet, daquele grande P, os pedos que estão por aí. E o vídeo do Felca, ele teve um diferencial muito interessante, porque, quer dizer, dois diferenciais muito interessantes, que o primeiro foi que ele trouxe uma psicóloga que tem especialidade em infância para falar sobre essas questões, né, sobre os impactos que a internet pode ter em uma mente que está em desenvolvimento, né, no caso das crianças. Então foi uma conversa bem legal com ela. E também o Felca, ele fez uma coisa que foi excelente, que foi demonstrar
como que os algoritmos das redes sociais, mais especificamente do Instagram, eles são muito facilmente utilizáveis a favor dos pedos. O Felca, ele pegou o celular dele e fez uma conta no Instagram do zero. Do zero, sem ter curtido nada, enfim. Fez ali ao vivo não, né, porque o vídeo foi gravado. Mas fez ali, né, no vídeo, enfim, foi mostrando pra gente a conta sendo criada do zero. E ele, né, mostrando como que ele iria condicionar o algoritmo para mostrar conteúdos de crianças de forma um pouco sexualizada, né? E vídeos que muitas vezes pode parecer inocentes, mas que não eram. O Felca, ele abriu ali a parte de pesquisa, pesquisou, né, algum vídeo específico de criança, algum tempo que eu não vou lembrar qual foi, assistiu esse reel, deu like e depois foi descendo a tela. Isso já foi o suficiente para o algoritmo entender que ele estava interessado em ver vídeos de crianças. E o algoritmo começou a mostrar para ele inúmeros vídeos de crianças. Vídeos de crianças praticando ginástica, de crianças provando roupas, de crianças de roupas de banho fazendo qualquer coisa, né? De crianças fazendo coisas que muitas vezes são de crianças, mas sempre com um tonzinho ali, meio apelativo, né? Para trazer um tipo de espectador, que é o espectador predador de crianças. Assim, o Felca mostrou como em 5 minutos ele já conseguiu fazer com que o algoritmo entendesse o que ele estava procurando ali. Além disso, o Felca também mostrou como vários pedos comentam coisas específicas em vídeos, né, em reels e fotos de crianças, que são coisas que sinalizam comunicação apenas para esses pedos, e como eles trazem as pessoas do TikTok, que são iguais a eles, para grupos do Telegram, aonde esses pedos vão estar reunidos ali para compartilharem materiais de crianças. Sejam materiais como esses que a gente vê no Instagram, ou sejam materiais pesados, né, de, enfim, abusos de fato acontecendo. Vale dizer aqui que o Felca não entrou nesses grupos do Telegram, e ainda bem, porque aí já seria muito insalubre, né, sei lá, deve ser aterrador ver as coisas que eles postam nesses grupos do Telegram, já que o Telegram é muito mais difícil de você conseguir ter uma fiscalização do que é um perfil público no Instagram, né? Então, nem consigo e nem quero imaginar o que tem nesses grupos, apesar de que eu tenho uma leve ideia, porque eu assisto muito Law and Order UVE, né? Eu assisto muito mesmo, da Unidade de Vítimas Especiais. Mas, enfim, o ponto é que o vídeo do Felca foi um vídeo muito bem feito sobre esse assunto. Um vídeo que mostrava toda a problemática, mostrava a anuência e, na verdade, a conveniência, né, das redes sociais, das grandes plataformas como a Meta, né, do quanto que elas são coniventes com esse tipo de ação de pedos ali na plataforma, e que isso não se resumia só, né, à Meta, mas isso era algo comum em todas as redes sociais. Ele mostrou o mecanismo, ele mostrou o que era, e ele mostrou como muitos pais ficam ganhando dinheiro em cima de crianças. E ele também mostrou sobre o Ítalo Santos. Ítalo Santos é um criador de conteúdo, tem um tempinho aí que ele faz um conteúdo na internet, né? E ele e o marido dele são muito conhecidos por adotar crianças, né? De certa forma. Eles fazem um tipo de conteúdo tanto no Instagram quanto no TikTok, quer dizer, faziam, né? Um tipo de conteúdo tanto no Instagram quanto no TikTok, que era quase como um reality show de adolescentes. Eles pegavam adolescentes ali, né, convenciam os pais desses adolescentes que estavam em situação de vulnerabilidade social a emanciparem esses adolescentes, né? Esses adolescentes iam viver com o Ítalo e com o marido dele, e lá eles faziam vários conteúdos com esses adolescentes, onde esses adolescentes eram colocados ali para formar casal, né, entre eles, eram filmados em roupas íntimas ou de biquíni, fazendo coisas muito sensuais, né. Eles, inclusive, falavam coisas ali que eram coisas sexuais, né, enfim, bebiam, iam pra festas, faziam várias coisas que eram de adultos, até cirurgia plástica de implantes mamários teve uma dessas adolescentes que fez, né. Então, eram coisas, assim, muito bizarras, né?
muito bizarras mesmo, e tudo isso que o Ítalo Santos fazia era algo que já estava sendo denunciado há algum tempo. A gente já viu Gianluca falando sobre isso, Beta Bochá falando sobre isso, Smail falando sobre isso, né? Os meninos do Matando Matheus Agrito falando sobre isso, e isso falando só de criadores, assim, que eu conheço, né? O Meteoro Brasil também já tinha falado sobre isso, né? Mas isso só de criadores que eu acompanho. No TikTok, tinha muita gente falando sobre isso também. Então não era uma novidade. Mas, como eu disse, o Felca, ele tem um alcance muito grande. Então o vídeo do Felca furou bolhas. Enquanto os outros criadores faziam vídeo, dava bastante view, mas ficava ali circulando apenas entre uma galera que era uma galera mais LGBT, mais feminista, né? Uma galera que tinha um pouco mais de consciência social sobre esses problemas. O do Felca não, o do Felca estourou a bolha de uma forma bizarra que virou até matéria do Jornal Nacional e aí saiu até da internet, né, com essa matéria do Jornal Nacional. Eu cheguei a ver, né, inclusive imagens de que em barbearia tinha gente passando esse vídeo do Felca, né? Então, assim, realmente estourou muito. A galera ali cortando o cabelo e assistindo o vídeo do Felca sobre adultização. E aí, com isso, vieram as consequências. Enquanto vocês estão vendo esse vídeo, o Ítalo Santos já foi preso. O Ítalo Santos ele já estava sob investigação há algum tempo, né? Já tinham, acho que era desde 2023 que ele estava sendo investigado aí. Só que depois desse vídeo do Felca meio que deu uma catalisada, virou um assunto de interesse do país, então a justiça acelerou ali um pouco o processo e prendeu ele. E vale dizer que o Ítalo Santos, ele tentou destruir provas, né? O que encontraram ali no apartamento dele foi um apartamento assim, apartamento nada, né? Na casa gigantesca, na mansão dele, foi a casa vazia, com uma máquina de lavar roupa funcionando, que indica que ele saiu fugido de lá mesmo, né? E quando ele foi encontrado, perceberam que ele estava tentando fugir. Tanto ele quanto o marido dele estavam tentando fugir do país, né? Então, enfim, esse foi o acontecimento. Ele foi preso, vamos ver o que vai se desenrolar a partir daí. Inclusive, vale dizer que tem fãs do Ítalo Santos lá na porta da delegacia pedindo para que ele seja solto. Um explorador de menores. Mas vamos lá. Tem muitas coisas pra gente falar sobre esse assunto aqui. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre esse assunto não ser novidade, né? Como eu disse, o vídeo do Felca é muito bom. O Felca fez um trabalho excelente, inclusive ele disse que passou em torno de mais de um ano, né? Pesquisando, né? Investigando o Ítalo Santos antes de fazer esse vídeo, né? Então, era um vídeo que já tinha muito tempo que estava sendo trabalhado e dá pra ver isso quando você assiste o vídeo. Foi um vídeo que furou bolhas, então foi muito importante. E também vale dizer que o Felca, ele protocolou também denúncia contra o Ítalo Santos e tudo mais, né? Ele fez algumas denúncias, assim, que vão além de mostrar o que estava acontecendo na internet, mas levar o assunto para o Ministério Público também, né? Ele fez isso. Mas o Felca não é pioneiro, o Felca não foi o grande descobridor desse assunto. Muita gente acha que ele foi, porque muita gente não acompanha os outros criadores que já falavam disso. E quando a gente vai falar dos outros criadores que já estavam falando disso, nem eles também são pioneiros nesse tipo de tema. Se a gente for pensar, né, sobre quem defende os direitos das crianças, a gente tem inúmeros ativistas, inúmeras organizações que estão ativamente o tempo inteiro tentando cuidar das crianças. A gente tem os CREAs que estão por aí pelo Brasil, né, tendo profissionais de assistência social muito capacitados para lidar com crianças e adolescentes que estão em alguma situação de vulnerabilidade. A gente tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é, assim, um estatuto muito bom de leis ali que visam proteger as crianças e os adolescentes, né? E quando a gente pensa na vida online também, já tem muito tempo que a gente percebe esse tipo de problema e esse tipo de coisa sendo levantado, né? A gente teve, por exemplo, né, a MC Melody, né, que a gente teve toda aquela questão que o Felipe Neto trouxe, né, da adultização dela e tudo mais, né, e que o Felipe Neto também, ele não tinha sido o primeiro, muita gente já falava sobre a adultização da Melody há muito tempo, porque a Melody, gente, com 8 anos de idade, ela tava cantando funk para homens adultos de uma forma totalmente sexualizada, né, então a gente já viu esse tipo de assunto ocorrendo inúmeras vezes na internet.
A gente teve o caso da Bel para meninas, né? A gente teve muitos casos aqui no Brasil que era sobre pais sendo acusados de estarem explorando os filhos para conseguir dinheiro na internet. Muitas vezes explorando esses filhos de uma forma sexual, né? Às vezes explorando eles de uma forma de abuso psicológico, que era meio que o que parecia acontecer ali com a Bel, né? No Bel para meninas. E tinha outros que abusavam dos filhos de forma sexualizada, não que violentassem os filhos, mas que expunham esses filhos de forma sexualizada para conseguir dinheiro, como foi no caso da Melody, né? E esses são só 2 exemplos que eu trouxe, mas tivemos vários outros. E quando a gente pensa na internet fora do Brasil, a gente teve muitos outros casos também. A gente viu, né, na gringa já acontecendo de mãe que vendeu filha, né? Enfim, que fazia conteúdo no YouTube da filha, sexualizando a filha, que depois meio que tava aceitando dinheiro de pedófilos pra mandar coisas da menina. A gente já viu isso acontecendo. A gente já viu mãe que fazia umas thumbnails super bizarras, assim, super sexuais da menina, né? A gente já viu isso acontecendo de diversas formas, em diversos casos diferentes lá na gringa. Então o Felca, ele não foi o pioneiro, mas ele, né, teve um papel muito importante de trazer esse assunto para a boca de todo mundo. Aí a gente viu, né, algumas coisas acontecendo que são importantes a gente pensar a respeito disso. O Felca não foi o primeiro a falar sobre isso, mas foi quem estourou a bolha de uma forma bizarra. E quem a gente já vê há muito tempo falando sobre isso, para além desses criadores que eu falei, são mulheres. A gente já tem há muito tempo mulheres falando, né, tanto mães que são responsáveis, quanto feministas falando de vários problemas de adultização de crianças acontecendo, desde a televisão até a internet. E quando eu digo desde a televisão, estou falando antes da gente ter a internet de forma tão massiva assim, né? Então esse tipo de coisa sempre foi denunciado. Sempre foi denunciado. Eu lembro, inclusive, que quando a gente tinha a Maísa, super criancinha, lá no Bom Dia e Companhia, já tinha muita gente que mostrava ali que tinham muitas coisas ali no comportamento da Maísa que podiam ser um sinal de que não era muito interessante para uma criança estar com aquela exposição. Então esse tipo de coisa sempre foi falado principalmente por mulheres. E aqui entra o fato da invisibilização das mulheres nesse tipo de discussão. Porque as mulheres estão há tanto tempo falando sobre isso, mas as pessoas só deram atenção quando foi um homem que falou. E eu não tô criticando o Felca não, tá? Porque eu acho que foi essencial e que bom que ele falou. A gente precisa ter homens que falem aonde nós, mulheres, não conseguimos ser ouvidas, né? Então foi essencial. Mas por que será que quando as mulheres denunciam uma coisa, elas são tidas como mimizentas ou como exageradas, e quando essa denúncia parte de um homem, principalmente um homem que é muito gostável, as pessoas levam a sério? A gente já tem há muito tempo criadores de conteúdo de esquerda, principalmente mulheres que criam conteúdo, né, de esquerda falando sobre esse tipo de problema. Muitas feministas falando sobre esse tipo de problema, mas esse tipo de coisa sempre era ignorado. Esse tipo de coisa sempre era tido assim como besteira até esse momento. Então é importante que a gente pense a respeito disso, né? Inclusive, quando a gente pensa em quem faz as leis do nosso Brasil, né, o Congresso Nacional ali, a gente vê na Câmara dos Deputados muitas deputadas que são feministas que estão tentando defender os direitos das crianças há muito tempo, porque a gente tem visto ao longo dos últimos anos uma tentativa da extrema-direita de retirar vários direitos de crianças e adolescentes, de adultizar essas crianças e adolescentes. Desde projetos de lei que visem flexibilizar as leis trabalhistas para que crianças voltem a poder ser contratadas por empresas para realizar diversos trabalhos, quanto também tentativa de tirar o direito de crianças e adolescentes que tenham sido vítimas de abuso sexual de poderem realizar um aborto ali. Quer dizer, a criança já teve a sua infância retirada dela ao ser abusada sexualmente e ela tem a infância dela sendo mais retirada ainda ao ela ser obrigada a arcar com uma gravidez. Então a gente vê o tempo inteiro lá na Câmara dos Deputados muitos deputados tentando tirar o direito de crianças. A gente viu, inclusive, recentemente, né, tentativa de tirar direito de crianças e adolescentes trans
de terem acesso à saúde, que a gente viu isso partindo do Conselho Federal de Medicina, mas que é algo que algo que veio também de várias discussões de deputados ali de extrema direita dentro do Congresso Nacional. Eu já fiz um vídeo sobre essa questão do CFM, se você não viu ainda, você pode ver clicando nesse card aqui em cima. E se você acha que essa questão do CFM era proteção de crianças contra uma adultização, que seria da transição de gênero, você está muito enganado. Porque isso que o CFM fez só tira o direito das crianças e adolescentes de serem assistidas por psicólogos, psiquiatras, endocrinologistas e assistentes sociais que entendam de transição de gênero e que entendam de desenvolvimento saudável de uma infância. Então, esse tipo de medida são medidas que jogam a criança para uma adultização. Quando você nega que uma criança ela possa ter acesso a terapeutas e a endocrinologistas, quando a gente fala de pré-adolescentes e adolescentes, para poder auxiliar numa transição de gênero, você está jogando essa criança para que ela faça isso por conta própria. Ela e os pais tentem fazer isso por conta própria. E aí acaba caindo numa adultização. A criança vai buscar esse tipo de informação aonde? Em grupos de adultos. A criança, ela vai ser assistida aonde? Em canto nenhum. Se ela tiver algum problema de saúde, se ela estiver tomando os hormônios em dosagens erradas, ela não vai ter nenhuma assistência. Ela não vai ter nenhuma segurança. Ela vai estar sendo jogada em um mundo de adultos, tendo que lidar com problemas de adultos. Então, todas essas coisas, né, a gente já vê a esquerda pautando há muito tempo, a gente vê, né, as feministas tentando proteger as crianças há muito tempo, as pessoas LGBT tentando proteger as crianças da LGBTfobia do nosso mundo há muito tempo, e a gente vê o tempo inteiro a gente falando sobre sexualização de crianças e sendo ignorado. O tempo inteiro. Então, é muito interessante a gente observar isso. Quando são pessoas de movimentos sociais falando, muitas vezes as pessoas não levam a sério. Nós somos tidas como pessoas chatas. Agora, quando é um homem falando, ainda mais um homem branco, um homem que é divertido, né? Um homem que ele não tá tão dentro de meios de militância falando, aí as pessoas prestam atenção. E ainda falando sobre questão de Câmara dos Deputados, sobre essa questão da internet, a gente tem a Duda Salabert, né, que é uma das deputadas que a gente tem ali, que é uma deputada que ela se elegeu por Minas Gerais, e que ela é uma travesti, isso é sempre importante ressaltar aqui, né, ela é uma das minhas, e a Duda Salabert, ela criou um projeto de lei, antes desse vídeo do Felca sair, tá, ela já tinha lançado esse projeto de lei, que é um projeto de lei que visa coibir o ganho financeiro dos pais de crianças que estejam ali trabalhando enquanto influencers na internet. A gente já tem toda uma regulamentação, por exemplo, para crianças trabalharem em produções cinematográficas, em produções de televisão, nessa coisa audiovisual. A gente já tem toda uma série de leis para que as crianças elas consigam trabalhar em um horário que não afete os seus estudos, né? Que tenha professor ali junto delas, que elas não façam nada ali que seja impróprio para a idade delas e tudo mais. Mas quando a gente fala de internet, essas leis elas não se estendem. A gente até poderia, né, forçar um pouco para que elas se estendessem, mas a falta de ter uma lei específica sobre isso torna um pouco ambíguo a aplicação dessas leis nessas questões. Eu vi alguns criadores de conteúdo, como o próprio Alexandre Link, né, do Quadrinhos na Sarjeta, falando sobre a gente já ter leis, né? A gente já tem o ECA, a gente já tem leis, a gente já tem essas questões de audiovisual e tudo mais que já protege a criança. Mas, quando a gente fala de internet, a gente não tem nada específico. Então, ao contrário do que o Link falou, é necessário sim a gente ter algum projeto de lei que esteja voltado para a internet. Ou que a gente tenha alguns acréscimos dentro do ECA que protejam também as crianças no âmbito da internet. Porque, como não tem algo específico, essas pessoas vão atuando em brechas na lei para poder explorar seus filhos ou, né, outras crianças ali que não sejam seus filhos e assim conseguir mais ganho financeiro em cima. Então esse projeto da Duda Salabert é muito importante, eu espero muito que ele seja aprovado, né? Temos que fazer pressão para que ele seja aprovado. E nesse momento que a gente está tendo todas essas discussões de adultização por conta do vídeo do Felca, a gente precisa lembrar que esse projeto de lei existe. Porque quanto mais a gente lembrar que esse projeto de lei existe, mais a gente vai pressionar para que esse projeto de lei seja colocado em prática.
E vale dizer, né, que o Congresso Nacional, ultimamente, com toda essa revolta que tá tendo o Bolsonaro tá na iminência de ser preso, inclusive, né, já temos data aí marcada para julgamento, né, 2 de setembro, dia 12 de setembro já deve sair a sentença dele, mas, enfim, com todo esse alvoroço que tem acontecido no Congresso Nacional, que de vez em quando deputados estão ali sequestrando a bancada para não deixar os trabalhos ocorrerem, eles têm obstruído alguns projetos de lei de serem discutidos que visam, inclusive, proteger crianças e adolescentes. E vale dizer que esses deputados são os mesmos que tentam tirar direitos de crianças e adolescentes o tempo inteiro, né? E eles se mostraram muito indignados quando veio à tona essa questão do Felca. E aqui a gente vai falar sobre a hipocrisia da extrema-direita. Ou só da direita como um todo, né? Mas enfim, nós estamos falando de pessoas que o tempo inteiro atacam a infância, ao mesmo passo que dizem defender a infância. A gente tem figuras como a Damares Alves, por exemplo, que diz o tempo inteiro que está ali querendo proteger as crianças, sendo que ela já falou obscenidades na frente de crianças em culto, né, durante culto. A Damares, ela já teve várias polêmicas envolvendo crianças indígenas aí, né, que ela estaria, enfim, atuando de forma muito bizarra dentro de aldeias indígenas, né, em relação a crianças. Não vou me estender muito aqui, porque isso não está exatamente provado, então é meio, enfim, né, nebuloso. A gente tem também a Damares tentando retirar o direito de aborto legal para crianças e adolescentes, né? Porque, enfim, criança e adolescente, gente, se engravidou, tem que ter o direito de poder retirar, né? Porque aborto deveria ser algo que qualquer pessoa que engravidou deveria ter autonomia para poder realizar um aborto de forma segura, né? Pelo nosso SUS, inclusive, gratuito e tudo mais. Agora, quando a gente fala de crianças e adolescentes, é mais imprescindível ainda que elas tenham esse direito. Até porque se uma criança engravidou é porque essa criança foi vítima de abuso. Se um adolescente engravidou, é muito provável que essa adolescente seja vítima de abuso, né? São pessoas que estão em vulnerabilidade. Mas a Damares, ela não só tenta retirar esse direito, né? Como ela tenta impedir que as crianças que estão vivendo nesse momento em que esse direito ainda é garantido, não possam acessá-lo. A gente teve toda aquela pataquada, né, há uns anos atrás, quando uma criança estava grávida, que a Damares, ela convocou manifestação no hospital em que iria ser realizado o aborto, né, para que essa criança pudesse ter um mínimo de uma infância saudável, aonde muitas adultas, né, e alguns adultos também, né, não foram só mulheres que foram para lá, mas foram para frente desse hospital e tentaram impedir que essa criança tivesse esse acesso a esse direito, né? E muitas feministas foram lá bater de frente para garantir que essa criança pudesse ser assistida. Então a gente vê todas essas movimentações da extrema-direita, e aqui eu foquei muito na Damares, mas isso vale para todos os outros, tá? Porque todos os outros políticos de extrema-direita têm tentado retirar direitos de crianças e adolescentes. Tem, inclusive, tentado impedir, né, que crianças e adolescentes tenham aula de educação sexual nas escolas, que é uma forma de prevenir que essas crianças sejam adultizadas por meio de abuso sexual. Então, eles tentam tirar todos os aparatos que a gente tem para proteger as crianças e tentam impedir que existam novos aparatos para aumentar a proteção das crianças. Mas esses mesmos deputados que estão o tempo inteiro tentando enfraquecer, né, a proteção às crianças no nosso país, eles também se mostraram indignados quando saiu o vídeo do Felca. A gente teve Nicolas Ferreira, que ganhou projeção nacional, já enquanto vereador, mas ganhou projeção nacional, ao expor uma adolescente trans em um banheiro feminino de uma escola, algo que culminou no inferno na vida dessa menina, já que ao ser exposta por ele, as pessoas ali da cidade foram atrás dela, né, porque ele expôs ela, expôs a escola, expôs tudo em um vídeo bizarro. Esse mesmo garoto, né, que expôs uma criança e que fez com que essa criança tivesse que se mudar de cidade porque ela estava sendo ameaçada, depois foi lá e se mostrou indignado com a adultização que foi exposta pelo vídeo do Felca. Quer dizer, é alguém que defende crianças? Obviamente que não. A gente viu muitos bolsonaristas que defendem o Bolsonaro, que veio, né, a público dizer que pintou um clima entre ele e algumas adolescentes em São Sebastião, aqui em Brasília. Muitos políticos que defendem o Bolsonaro, muitos bolsonaristas, não só políticos, mas que defendem o Bolsonaro,
Mesmo ele tendo dito esse absurdo que, gente, não se pinta clima entre um adulto e uma adolescente, né? Se pintou um clima é porque esse adulto tá assediando essa adolescente, esse adulto tá sendo um predador com essa adolescente. Mas muitos bolsonaristas foram ali mostrar uma indignação com o que estava acontecendo na relação do Ítalo Santos e tudo mais. É uma hipocrisia absurda, porque eles defendem alguém que falou algo extremamente problemático em relação a crianças, né? Alguém que... Gente, problemático é pouco, tá? Alguém que falou algo que é realmente pedo ali, né? Teve uma fala totalmente pedo, uma fala pública. Eles defendem esse cara, mas se dizem indignados quando eles veem isso acontecendo em uma outra esfera, quando isso é exposto em uma outra esfera. A gente viu muitos políticos que o tempo inteiro estão tentando tirar a autonomia de crianças, estão tentando tirar os direitos de crianças, e estão tentando jogar crianças para uma vida mais adulta possível, se indignando com um vídeo que denuncia uma adultização. Esses políticos, eles se mostraram indignados porque eles viram que isso seria uma pauta que seria de interesse da população. E como bons usurpadores de pautas, eles já foram ali usar isso para espalhar mais ainda o pânico moral deles, para espalhar a sua LGBTfobia, para espalhar a sua defesa torta de crianças, para poder espalhar toda essa desgraça por aí. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Nem todo mundo que vier a se mostrar indignado com o que tem acontecido com crianças e adolescentes na internet é alguém que de fato está indignado com o que tem acontecido com crianças e adolescentes na internet. Porque muitas vezes as pessoas que vão estar se dizendo indignados, elas também vão estar defendendo pedos que estão abusando dessas crianças, né? Dentro do bolsonarismo, direto a gente vê pastores aí, né, que se mostram defensores de crianças e que depois são expostos enquanto abusadores de crianças. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. E eu não estou dizendo que esse tipo de coisa não aconteça dentro da esquerda também. Obviamente que acontece. Tem pessoas que são abusadores de crianças em todos os espectros políticos. Mas dentro da direita, parece que isso é mais forte e mais escancarado. Dentro da direita, parece que isso acontece de uma forma mais bizarra. Até porque dentro da direita, eles tentam desde a fazer a criança trabalhar enquanto é uma criança, até a criança arcar com gravidez após ser vítima de um abuso sexual. Então, é um leque muito bizarro ali de coisas que eles fazem, que tentam retirar direitos das crianças, ao mesmo tempo que eles dizem defensores das crianças. E agora vamos falar um pouco sobre algumas argumentações que vieram à tona com esse negócio do Ítalo Santos especificamente, que ainda bem que está preso. O Ítalo Santos, ele sempre disse que, desde que essas denúncias começaram a surgir, que ele protegia essas crianças, que ele fazia as coisas com autorização dos pais das crianças, que tinham emancipado essas crianças, né? E que ele estava ajudando financeiramente essas crianças, que elas tinham uma situação vulnerável, e agora elas têm dinheiro e tudo mais. Só que, gente, o que o Ítalo... Ai, bati no microfone, desculpa. Mas o que o Ítalo Santos fazia era basicamente comprar essas crianças. Porque quando ele conseguia uma emancipação dessas crianças, né, os pais emancipando essas crianças, mediante a ele ajudar financeiramente esses pais, ele está, na verdade, comprando essas crianças. Quando ele dá uma contribuição financeira para esses pais, para que ele possa expor essas crianças da forma como ele bem entender na internet, ele está comprando essas crianças. Ele não está ajudando elas, ele não está tirando elas da miséria, ele não está trazendo elas para uma vida melhor. Ele está comprando elas para ele usá-las como um produto na internet para que ele consiga mais dinheiro ainda em cima delas. Dinheiro que vem de publicidade, inclusive. Quando o Felca demonstrou ali como é que funciona esse algoritmo do Instagram, que acaba favorecendo conteúdos de crianças para pessoas que estejam mal intencionadas, né, em relação a conteúdos de crianças, vale aqui a gente falar do porquê que isso acontece, né? Todas as vezes que você usou o seu Instagram, que você rolou o feed do Instagram, quantas vezes apareceu publicidade de alguma coisa para vocês? Inclusive de páginas que você não segue, mas apareceu ali uma publicidade. Quantas vezes você comprou um produto porque apareceu no seu feed do Instagram? Eu mesma já comprei algumas coisas, de maquiagem, inclusive. Esse batom que eu tô usando nesse momento, né, que é um lip tint na verdade, eu comprei ele por conta de uma propaganda que apareceu no meu Instagram. Eu achei incrível,
cliquei, fui lá ver, gostei e comprei. Então, assim, tudo isso traz dinheiro para o Instagram, porque esses anúncios eles aparecem no Instagram por conta dessas empresas que pagam a Meta para que os seus anúncios rodem na plataforma. Então, tudo que a rede social quer é que você fique o maior tempo possível dentro da rede social. Isso, inclusive, aqui no YouTube, que é a plataforma que eu uso para trabalhar. Então, o algoritmo ele funciona de uma forma a tentar entender do que você gosta para te recomendar cada vez mais coisas do que você gosta para te prender pelo máximo de tempo possível na plataforma. Porque assim você vai assistir muitas publicidades mesmo. E todo esse alcance que essas marcas conseguem no Instagram é o que faz com que elas continuem pagando o Instagram para que os seus comerciais passem. Isso acontece no Instagram, isso acontece no Twitter, isso acontece no Facebook, isso acontece no Kawaii, isso acontece no TikTok, isso acontece no YouTube, isso acontece em todas as redes sociais. Então, o algoritmo de todas as redes sociais, ele é muito estruturado para detectar todas as curtidas que você faz, o tempo que você fica em cada reel, porque às vezes você nem curtiu, mas você ficou ali um tempo assistindo aquele reel direto, né, e ainda reassistindo ele, tudo isso também é sinalização para o algoritmo. O quanto que você interage com os conteúdos, ou seja, comentar, repostar, mandar para alguém, né, publicar, tudo isso faz com que o algoritmo vá estudando você. E ele vai recomendar cada vez mais daquilo que você teve mais interação ou que você passou mais tempo olhando, porque assim você vai ficar mais tempo na plataforma, vai consumir mais propaganda e assim você vai ficar, você vai dar mais dinheiro para a plataforma, mesmo que você não pague para usar aquela plataforma. E é por isso que a gente precisa regulamentar as redes sociais, algo que a direita é bastante contra. E que depois, né, que algumas pessoas da direita, alguns políticos de direita perceberam que esse vídeo do Felca culminava na importância de você regulamentar redes sociais, eles começaram a criticar o vídeo do Felca. A gente teve o Constantino, que só sabe falar merda, indo nos seus perfis e dizendo que esse vídeo do Felca tinha sido uma armadilha, né? Que isso iria acabar tentando tirar a liberdade de expressão das pessoas, porque iriam querer regulamentar as redes sociais. E sim, a gente quer regulamentar as redes sociais. Mas não, isso não é uma armadilha, porque crianças estão muito vulneráveis nas redes sociais. Extremamente vulneráveis nas redes sociais. Até porque quando você posta uma coisa na internet, essa coisa provavelmente nunca mais vai sumir. Mesmo que você apague, alguém pode ter salvado aquilo. Então a gente precisa que essas coisas sejam levadas a sério nas redes sociais. A gente precisa que essas empresas que operam na lógica apenas do lucro absoluto, porque nós estamos falando de capitalismo, elas sejam responsabilizadas por aquilo que é postado nelas, para que esse algoritmo, ao perceber que tem alguém que seja possivelmente um pedo usando o Instagram, né, esse algoritmo, em vez de jogar mais conteúdo de crianças para essa pessoa, esse algoritmo, ele, ao identificar esse tipo de comportamento, ele já faz uma denúncia. Em vez de impulsionar mais conteúdo, que ele pare de mandar conteúdos para essa pessoa e já tenha uma comunicação direta com a polícia. Inclusive, né, muitas redes sociais denunciam coisas, inclusive da própria Meta, tá? A Meta também, ela denuncia, né? Tem uma comunicação direta ali, e a maior parte das denúncias que chega na Polícia Federal veio porque a própria plataforma denunciou, né? Não é nem das pessoas denunciando, até porque na maioria das vezes que pessoa física denuncia, as plataformas não se importam. Na maioria das vezes não se importam mesmo, né? Mas as plataformas já têm esse tipo de mecanismo, mas elas usam esse mecanismo de uma forma muito pouca, só quando é alguma coisa muito absurda mesmo. Mas uma interação ali de um perfil novo, né, ali no Instagram, às vezes nem um perfil novo, mas que só fica olhando conteúdo de criança, curtindo e muitas vezes comentando com algumas coisas que são códigos de pedos, que o algoritmo tem total capacidade de reconhecer, o algoritmo não denuncia. O algoritmo só impulsiona mais ainda. Isso tudo coloca as crianças em uma situação de vulnerabilidade que elas não deveriam estar. Tudo isso
faz parte de uma lógica de produtização da criança. Pega as crianças e transforma elas em um produto, porque no capitalismo tudo vira produto, até mesmo a infância. E se tem pedos que vão passar muito tempo naquela rede social assistindo aqueles conteúdos e, consequentemente, assistindo mais publicidade e vai reverter em mais dinheiro para a rede social não vai coibir esse tipo de coisa. A rede social vai impulsionar esse tipo de coisa. Porque a rede social só se importa com o lucro. Porque a rede social opera pela lógica da empresa privada. A rede social opera pelo acúmulo de capital. É isso que o Mark Zuckerberg visa, o acúmulo de capital. É isso que todas essas redes sociais visam, o acúmulo de capital. Então a gente precisa sim de uma intervenção do Estado para frear esse tipo de coisa, para colocar regras nesse tipo de coisa, para que quando esse tipo de crime começa a ser cometido dentro da rede social, a Meta tenha que ser responsabilizada, a Google tenha que ser responsabilizada, o TikTok em si tenha que ser responsabilizado, o Kawaii, Facebook, por aí vai. Apesar de que eu já falei Meta, né? O Facebook tá incluso. Mas enfim, a gente precisa dessas regulamentações. Já tem muito tempo que eu falo com vocês aqui sobre a necessidade dessa regulamentação, sobre a necessidade do PL das fake news ser aprovado, né? A gente teve o STF, né, fazendo dando um parecer ali que coloca uma certa responsabilidade em cima das redes sociais, mas não é o suficiente que aconteceu no STF. A gente precisa de uma lei que seja mais abrangente, né, muito mais abrangente. Porque essas redes sociais, elas estão sendo coniventes com inúmeros crimes que estão acontecendo. E olha, eu trabalho com o YouTube, eu dependo do YouTube aqui, né? O YouTube ser regulamentado pode ser que seja até algo que venha a ser negativo pro meu conteúdo em algum momento, né? Porque, sei lá, pode ser que na regulamentação eles acabem tirando alguns tipos de conteúdo de circulação, como eles já fizeram anteriormente com conteúdos LGBT, né? Quando o YouTube foi tentar dar uma regulada no conteúdo que estava acontecendo na plataforma, eles pegaram conteúdos LGBT e jogaram para ser conteúdos para maiores de 18 apenas. O que é um absurdo, né? Um absurdo, porque pauta LGBT não é uma pauta para maiores de idade, né? A não ser que você esteja falando sobre atividades sexuais e que seja de uma forma que não seja educativa, o conteúdo, ele, né, é um conteúdo normal, né? Então, eu posso acabar sendo prejudicado em alguns momentos com essa regulamentação, mas a longo prazo é o melhor para as nossas crianças, é o melhor para as gerações que estão vindo. A gente precisa dessa regulamentação e a gente precisa que os movimentos sociais estejam juntos de como essa regulamentação tem que ser feita, justamente para que grupos que já são marginalizados não sejam prejudicados, mas que crimes sejam coibidos de serem cometidos e que quando crimes venham a ser cometidos nas redes sociais, as plataformas sejam responsabilizadas por ter permitido que esse tipo de crime seja cometido, a não ser que elas consigam provar ali que elas tiveram uma atuação grande para coibir o crime, né, e tudo. Mas enfim, a gente precisa ter essa regulamentação. É urgente, é extremamente necessário, é algo que a gente já deveria ter há muito tempo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de tudo que eu falei aqui, então comenta aqui embaixo o que você achou, complementa esse vídeo também, porque como eu não fiz roteiro, é bem provável que eu tenha esquecido de alguma informação importante aqui, então complementa aí nos comentários. Se você não tem o que comentar, coloca um emoji de brinquedo para remeter à infância. Algum emoji, algum brinquedinho, algum carrinho, alguma boneca, alguma coisa assim, alguma bola, coisas que remetam à infância. E também você pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque isso ajuda o meu conteúdo a chegar a mais pessoas, e também deixar o seu like, porque isso ajuda a plataforma, o algoritmo do YouTube, a entender que o meu conteúdo é legal e disseminar para mais pessoas. Já que eu não posso contar muito com a boa vontade do algoritmo, vocês precisam me ajudar a fazer com que ele entenda que o meu conteúdo é massa. Não esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais. E lembrem-se, crianças precisam poder ser crianças.